Entre as diversas histórias e narrativas que permeiam as páginas da Bíblia, há momentos que desafiam nossa compreensão e senso comum sobre a justiça e a misericórdia divinas. Dentre esses momentos, destacam-se 4 mortes enigmáticas que tiveram um impacto profundo na história bíblica. Imagine, por exemplo, uma das pessoas mais poderosas do mundo terminando sua vida em um suicídio sombrio, um ato final de desespero e vergonha. Em contraste, pense na vida de um bebê, interrompida de maneira precoce e dolorosa, como uma severa punição por um grave pecado cometido pelos pais. Além disso, considere a transformação de um ser humano em um objeto inanimado, uma metamorfose que parece desafiar as leis naturais e da ciência, colocando em dúvida nosso entendimento de justiça. Esses são exemplos das situações que vamos explorar no vídeo de hoje. Antes de começarmos, quero saber, você consegue identificar a quem pertencem essas mortes? Deixe sua resposta nos comentários. Quero testar o nível de conhecimento de vocês. A primeira história é sobre a esposa de Ló, um dos relatos mais intrigantes e enigmáticos da Bíblia. Esse episódio transcende o simples relato de uma morte e se transforma em um poderoso símbolo espiritual. Em Lucas 17:32, Jesus diz: "Lembrai-vos da mulher de Ló", convidando-nos a refletir sobre a lição profunda que essa narrativa contém. Para compreender o significado da morte da esposa de Ló, é essencial considerar o contexto histórico e bíblico que envolve esse evento. A história de Ló e sua família acontece em uma das épocas mais turbulentas da Bíblia, marcada pela decadência moral e pela iminente destruição de Sodoma e Gomorra. Ló, sobrinho de Abraão, escolheu viver em Sodoma, uma cidade conhecida por sua perversidade e corrupção. Quando Abrão e Ló se separaram devido a conflitos entre seus pastores, Ló escolheu o Vale do Jordão, uma região fértil que incluía a cidade de Sodoma. Embora essa decisão parecesse prática e vantajosa, ela também refletia um desprezo pelas implicações morais do ambiente que havia escolhido. Sodoma e Gomorra eram prósperas não apenas pela fertilidade da terra, mas também pela riqueza e cultura de seus habitantes. A vida nessas cidades parecia ser de abundância, quase como um paraíso terreno. No entanto, por trás dessa fachada de opulência, havia tensões e conflitos que revelavam a decadência moral dessas cidades. Gênesis 13:13 nos alerta que os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Embora essas cidades fossem ricas, sua prosperidade material não impediu a deterioração de seus princípios éticos e espirituais. Ló não apenas se estabeleceu em Sodoma, como também alcançou uma posição de influência, sendo encontrado à porta da cidade, um sinal de status e respeito. No entanto, essa proximidade com a corrupção trouxe desafios morais e espirituais. Foi nesse cenário de decadência que Deus escolheu intervir, enviando 2 anjos a Sodoma para trazer julgamento. Quando os anjos chegaram à casa de Ló, os homens de Sodoma cercaram a casa, exigindo que os visitantes fossem entregues a eles, ilustrando claramente a corrupção moral da cidade. Em um ato desesperado para proteger os anjos, Ló fez uma oferta chocante, oferecendo suas próprias filhas aos agressores. Este gesto extremo revela o quão comprometida estava a moralidade de Ló. Os anjos então intervieram, cegando os agressores e instruindo Ló e sua família a fugirem da cidade sem olhar para trás. A esposa de Ló, no entanto, desobedeceu essa ordem e, ao lançar um último olhar para a cidade em ruínas, foi transformada em uma estátua de sal. Essa transformação não é apenas uma punição literal, mas um símbolo profundo das implicações espirituais de sua desobediência e apego ao passado. Essa história
nos lembra da gravidade da desobediência às ordens divinas e da importância de seguir fielmente as instruções de Deus. A transformação da esposa de Ló em uma estátua de sal simboliza a preservação do erro e da falha, em vez da purificação e renovação que Deus oferece. Este episódio serve como um poderoso alerta sobre os perigos de não se desvincular totalmente do pecado e do passado. Nossa segunda morte misteriosa está registrada na história de Ananias e Safira, um dos episódios mais dramáticos e enigmáticos do Novo Testamento. Esse relato aborda questões profundas sobre integridade, honestidade e o relacionamento com Deus. O contexto dessa narrativa se passa na primeira igreja cristã em Jerusalém, onde os cristãos compartilhavam seus bens e recursos de forma generosa. Em Atos dos Apóstolos, vemos que os crentes estavam unidos em um espírito de comunhão, vendendo propriedades e entregando o valor aos apóstolos para ser distribuído entre os necessitados. Esse ambiente de partilha e solidariedade espiritual era um reflexo do compromisso coletivo dos primeiros cristãos em viver conforme os ensinamentos de Jesus. Foi nesse cenário que surgem Ananias e Safira, um casal que, apesar de aparentemente compartilhar do ideal comunitário, revelou um caráter corrupto. Eles venderam uma propriedade, mas, ao invés de entregar todo o valor, como era a prática comum, retiveram parte do dinheiro para si, apresentando aos apóstolos apenas uma parte como se fosse o valor total da venda. Ananias foi o primeiro a apresentar a oferta aos apóstolos, dizendo que aquele era o valor da venda. Pedro, com discernimento do Espírito Santo, confrontou Ananias imediatamente, revelando que o engano não era apenas contra os homens, mas contra Deus. Pedro disse: Ananias, por que permitiu Satanás que enchesse o teu coração para mentires ao Espírito Santo, retendo parte do preço do campo? Atos 5:3. Pedro deixou claro que Ananias não estava simplesmente mentindo para os apóstolos, mas estava desafiando o próprio Deus. A consequência desse pecado foi imediata. Ananias caiu morto após as palavras de Pedro. A comunidade foi profundamente impactada por esse acontecimento e um grande temor se abateu sobre todos. Cerca de 3 horas depois, Safira, sem saber o que havia ocorrido, entrou e também foi confrontada por Pedro. Quando ela confirmou a mesma mentira de Ananias, foi igualmente punida, caindo morta. O texto de Atos 5:10 relata: Então, Safira caiu imediatamente aos pés de Pedro e expirou. Assim como seu marido, Safira pagou com a vida por sua desonestidade. Esse episódio não é apenas um relato de punição divina, mas uma lição sobre a importância da integridade e da transparência na comunidade de fé. A gravidade das mortes de Ananias e Safira destaca que a verdade e a sinceridade são fundamentais no relacionamento com Deus. A mentira deles não foi um simples erro humano, foi uma afronta direta ao Espírito Santo que estava operando poderosamente na igreja primitiva. Além disso, essa história nos ensina sobre a seriedade do pecado contra o Espírito Santo. Jesus, em Mateus 12:31-32, afirma que a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. A mentira de Ananias e Safira foi uma tentativa de enganar a comunidade de fé e, mais ainda, de enganar o próprio Deus. Esse pecado trouxe uma lição espiritual que reverberou através dos tempos, destacando a necessidade de uma vida de sinceridade e integridade. A história de Ananias e Safira também nos mostra que Deus não tolera a falsidade em sua presença, especialmente quando se trata de adoração e compromisso. O julgamento severo que caiu sobre eles serviu como um aviso não apenas à igreja primitiva, mas a todos os cristãos, de que Deus exige verdade e pureza de coração.
Esses eventos na vida da primeira igreja reforçam a importância da honestidade e da transparência entre os crentes. A gravidade das mortes de Ananias e Safira também enfatiza que o Espírito Santo não pode ser enganado e que Deus conhece as intenções do coração. A integridade espiritual é fundamental para viver em comunhão com Deus e com os outros membros da fé. Agora, vamos para a terceira morte misteriosa, a morte do rei Saul, um dos eventos mais trágicos e complexos da história de Israel, que encerra o reinado do primeiro rei escolhido para governar o povo de Deus. A morte de Saul, relatada em 1 Samuel 31, ocorre durante uma batalha desesperada entre os israelitas e seus inimigos históricos, os filisteus. A batalha aconteceu no Monte Gilboa, e desde o início os israelitas estavam em uma posição desfavorável. Saul, juntamente com seus filhos, enfrentava uma derrota iminente. Atormentado pela derrota e com medo de ser capturado e humilhado pelos filisteus, Saul tomou uma decisão final e desesperada. Ele pediu a seu escudeiro que o matasse para evitar que seus inimigos o capturassem vivo, mas o escudeiro, aterrorizado, recusou-se a obedecer. Então Saul se lançou sobre sua própria espada, cometendo suicídio no campo de batalha. Esse fim trágico de Saul é um reflexo de sua jornada como rei, marcada por orgulho, desobediência e afastamento de Deus. Inicialmente escolhido por Deus para ser o primeiro rei de Israel, Saul começou seu reinado com promessas de grandeza, mas sua trajetória foi marcada por uma série de decisões erradas que o afastaram do favor divino. A morte de Saul em si carrega um simbolismo profundo. Seu suicídio, além de ser uma fuga desesperada da vergonha, reflete sua incapacidade de lidar com as consequências de sua desobediência. A vida de Saul, que começou com tanto potencial, terminou em tragédia, servindo como um aviso sobre os perigos do orgulho e da autossuficiência. Essa história também nos ensina sobre o preço do afastamento de Deus. Saul, que no início havia sido humilde e obediente, ao longo do tempo se afastou de Deus e tentou resolver seus problemas por seus próprios meios, ignorando a orientação divina. Sua morte marca o fim de um reinado que poderia ter sido grande, mas que foi manchado pela desobediência e pela falta de fé. Essas três histórias, da esposa de Ló, de Ananias e Safira, e do rei Saul, trazem lições profundas sobre a justiça divina, a integridade espiritual e a importância de se viver em conformidade com a vontade de Deus. Elas são lembretes de que a desobediência e o afastamento de Deus podem ter consequências graves, tanto no plano físico quanto no espiritual. Por fim, a última história que vamos abordar é a morte do filho de Davi e Batseba, um episódio carregado de emoções e de profundas lições sobre arrependimento, pecado e a misericórdia divina. A última história que abordamos é a morte do filho de Davi e Batseba, um episódio profundamente emocional e carregado de lições sobre as consequências do pecado, arrependimento e a misericórdia de Deus. Apesar de Davi ter se arrependido sinceramente por seu pecado, as consequências de suas ações não puderam ser evitadas. O profeta Natã, enviado por Deus, trouxe uma dura mensagem de julgamento, mostrando que mesmo um rei ungido não está isento das consequências de seus erros. O filho de Davi e Batseba adoeceu gravemente, e Davi, em desespero, jejuou e orou por sua vida. No entanto, o julgamento divino foi implacável, e a criança morreu, marcando um momento de profunda reflexão sobre a justiça e a misericórdia de Deus. Essa história nos lembra que, embora possamos ser perdoados, nossas ações podem trazer consequências duradouras. Mesmo assim, o arrependimento sincero sempre encontra espaço na misericórdia divina, e Deus continua a ser fiel, como foi com Davi, restaurando-o apesar das tragédias que vieram em sua vida. Essas 4 histórias, a esposa de Ló, Ananias e Safira, o rei Saul,
e o filho de Davi e Batseba, nos ensinam lições espirituais que atravessam gerações. Elas nos desafiam a viver com integridade, a confiar em Deus acima de tudo, a evitar o pecado e a seguir firmemente os caminhos da obediência e da fé. Cada uma dessas histórias nos chama a uma reflexão pessoal sobre como estamos conduzindo nossa vida em relação à vontade de Deus. Se essas histórias trouxeram novas reflexões para você, não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos como este, deixar o seu like para apoiar nosso trabalho e compartilhar suas opiniões e insights nos comentários. Queremos saber o que você achou dessas histórias e o que você aprendeu com elas. Nos vemos no próximo vídeo.